Ocuvita, o programa da Associação de Autores na Huila, Asa Huila. Criar coisas pequenas e transformá-las em grandes. Ocuvita, aqui temos arte e cultura, com o patrocínio da Fábrica de Água Preciosa. Ocuvita, onde a arte é prioridade. Ora, muito boa tarde, cá estamos de volta para fazer acontecer o programa Ocuvita, que acontece todas as sextas-feiras das 16 às 17 e às segundas-feiras em reposição das 15 às 16. Uma hora de antena em que tentamos mostrar e de forma académica sempre arte, literatura e cultura nas suas mais variadas vertentes. A Associação de Autores da Huila é a grande responsável deste projeto e outros tantos, como é o caso do portal da Academia de Autores da Huila. Caso se interesse, vá até lá, dá uma voltinha, vai gostar. Terá muito para ver, ler e ouvir. Acesse, por exemplo, à Preciosa Comunicação, vai gostar, nós temos a certeza. Olha, já temos 84 obras editadas de autores que acreditaram, vieram até nós e o resultado está lá, num portal bem interativo, cujo objetivo principal é o desenvolvimento da literacia e construção de sonhos. Somos uma verdadeira incubadora de talentos. E tudo isto só é possível porque bebemos a melhor água de Angola. Só pode ser água preciosa. Água preciosa. Beba a confiança. Tenha sempre à mesa água preciosa. É naturalmente captada do aquífero Esporão da Umpata e adequada para bebés e mães lactantes. Água preciosa. Ao longo deste nosso encontro e de outros tantos que vão acontecer este ano, vamos sempre beber água preciosa. Meus amigos, recebam os cumprimentos de Emanuel Mepiana, hoje que está a comandar a técnica. Estamos em direto dos estúdios da Rádio Huila. O Rui de Sousa, o Belson Nossi e o Caetano Borges acompanham-nos de casa. Muito boa tarde para todos eles e para si também, que está aí desse lado. O professor Valdemar Ribeiro, hoje, bem que poderia cá estar, afinal, hoje é dia de tertúlias, volte logo, está a fazer falta e espero que tenha levado água preciosa na sua mochila. Eu sou a Gisela Borges, deixo no ar aquele abraço amigo que espero seja um convite aliciante para que você esteja aí desse lado, ficar connosco até o final do programa. Vamos ouvir agora música, escolhemos uma bem mexida para começarmos o nosso programa. Muito boa tarde, boa escuta e já voltamos para fazer o Ocuvita Tertúlias acontecer. Nós é irmão de alma e coração, na coladeira sem pata de violão, no Mano Juca, vamos saboreando com emoção, funge na cachupa. Na coladeira sem pata do violão, no Mano Juca, vamos saboreando com emoção, funge na cachupa. Nós é irmão. Todos nós, ao aceno irmão, Abissal e Bijagós, ao resplendor da praia São Vicente, ao sabor Luanda, um sul caliente, no raiar do sol que ilumina todos nós, ao aceno irmão, Abissal e Bijagós, ao resplendor da praia São Vicente, ao sabor Luanda, um sul caliente, nós é irmão, de passado e presente, nós é irmão, de alma e coração,
irmão, de passado e presente. Nós é irmão, de alma e coração. Na coladeira sem pata de violão, do Mano Juca, vamos saboreando com emoção, funge na cachupa. Na coladeira sem pata de violão, do Mano Juca, vamos saboreando com emoção, funge na cachupa. Nós é irmão, de passado e presente. Nós é irmão, de alma e coração. Nós é irmão, de passado e presente. Nós é irmão, de alma e coração. Ai, 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 ai. Súbida. A brisa suave que beija bondosa ao pico de fogo, nas entranhas trazendo a Medina do Boiê. O feito valente, fevereiro bandeira, é comboio em marcha pro futuro, ué, ué. A brisa suave que beija bondosa ao pico de fogo, nas entranhas trazendo a Medina do Boiê. O feito valente, fevereiro bandeira, é comboio em marcha pro futuro, ué, ué. Nós é irmão, de passado e presente. Nós é irmão, de alma e coração. Nós é irmão, de passado e presente. Nós é irmão, de alma e coração. Na coladeira sem pata de violão, do Mano Juca, vamos saboreando com emoção, funge na cachupa. Funge na cachupa. Funge na cachupa. Funge na cachupa. A música em rádio é um condimento essencial. Aliás, não é só na rádio, assim como também na vida pessoal nós ouvimos música. A música, em função do momento, pode nos animar, acalmar, fazer-nos sonhar, recordar, enfim, aprender com as suas letras. É uma incontável lista de benefícios que a música nos traz. Já agora eu pergunto à Nara Roque, uma das minhas convidadas para a tertúlia, em que momento mais gostas de ouvir música? Em primeiro lugar, cumprimentar. Boa tarde, Gisela, e muito obrigada pelo convite. Boa tarde aqui também à minha colega de painel, Dona Senhora Maria Glória. Maria da Glória. Quero cumprimentar também os ouvintes, porque já há um bom tempo que não ouvem a minha voz, pelo menos aqui por estas bandas. E ainda bem que está cá, e ainda bem que estás cá, porque eu e a Nara crescemos juntas. É verdade. Eu costumo dizer, somos das mesmas couves. Mas perguntava eu, em que momento mais gostas de ouvir música? Depende muito do estilo de música. Se for uma música mais agitada, eu gosto de ouvir de manhã. Se for uma música mais tranquila, eu gosto de ouvir à hora do almoço e depois, quer dizer, eu vou selecionando a música conforme o horário do dia. Então, conforme vai entardecendo, eu também vou baixando um bocadinho o volume e o estilo de música para ouvir. Muito bem. Então, bem-vinda, Nara. Obrigada. Aqui é o programa Ocuvita. Cumprimento igualmente Maria da Glória. Faço-lhe a mesma pergunta. Em que momentos houve mais música? Aproveito a oportunidade para cumprimentar todos, que a minha companheira, a Nara Roque e a Gisela, e eu gosto de ouvir música conforme o estado de espírito, fundamentalmente ao fim do dia, e música tranquila. Muito bem. Olha, eu agradeço por terem vindo e aceito o convite quase que em cima da hora.
mas nós não viemos falar de música, mas sim vamos conversar sobre economia familiar, consumo e orçamento, um assunto que faz parte da vida de todos, tal como a música, e que nós algumas vezes não sabemos muito bem como responder a determinadas situações no que ao assunto diz respeito e que tem criado também situações menos boas nas famílias e até mesmo dentro das empresas. Não saia daí, caro ouvinte, porque a tertúlia vai começar. Ocuvita, tertúlias, quinzenalmente. Ora bem, cá estamos para a nossa habitual tertúlia que acontece de 15 em 15 dias com um tema sugerido ou à nossa escolha. A ideia é fazer abordagens reflexivas e académicas de modo a que saiamos daqui com algum conhecimento para quem sabe, ou melhor, e quem sabe levar para a vida prática. O tema proposto para hoje, como fiz referência há pouco, é economia familiar ou doméstica, consumo e orçamento. Tem muito a ver com a forma de como nós lidamos com o nosso dinheiro, poupar ou gastar, eis a questão. E agora no início do ano, por que não fazermos esta reflexão, mesmo sabendo que algumas pessoas consideram impossível economizar? Mas às vezes mudanças simples no estilo de vida podem fazer toda a diferença. Já sabem quem são as minhas convidadas, Nara Roca, que tem a sua licenciatura e pós-graduação em gestão de empresas e participa várias vezes em debates radiofónicos. Ela que é também professora universitária. Igualmente connosco, a beber água preciosa, está assistente social e formadora na disciplina de economia doméstica, Maria da Glória, do Centro de Formação Profissional GloArt. É isso? Perfeito. Ok. Antes de tudo, muito obrigada pela prontidão que as duas tiveram em aceitar o meu convite. E já agora envio também um abraço bastante especial mesmo ao Sr. Sérgio de Souza, do famoso grupo carnavalesco Chá de Cachinde. Ele sabe bem porquê. Saudações, amigo Sérgio de Souza. Um dia destes vamos tê-lo por cá e está lançado o desafio. Bom, então é assim, as reflexões estão abertas, sintam-se as duas à vontade para intervirem sempre que for necessário. A ideia de falarmos em economia familiar, doméstica ou economia doméstica, consumo e orçamento, tem a ver, como eu fiz há pouco referência, com a melhor forma de lidar com o dinheiro. Como usar bem, mas também com a área de conhecimento que engloba conceitos de administração, educação, serviços sociais, entre outros, de forma a mostrar às pessoas que todos os recursos são finitos. E mais ainda, dizem alguns que a economia familiar é só para as donas de casa, pois estão enganadas. Os filhos, pais e avós, todos podem contribuir para que dentro de casa possamos ter uma vida organizada e com certeza com muitos benefícios. Estou certa? Eu concordo plenamente. Nara? Em relação ao ponto de que todos devem participar, sim. Mas eu estive a ouvir atentamente o significado de economia doméstica e pronto, aqui diz que é uma ciência, é uma arte e tal, mas eu não concordo muito. Porque muita gente que nunca sequer passou pela escola obrigatoriamente tem que fazer uma economia doméstica. Por mais que seja alguém analfabeto, o pouco dinheiro que vai ter para gerir durante um determinado período vai ter que fazer uma economia. Ou então, esse valor que tem disponível para aquele período provavelmente não chegará. Então, eu acho que, como ciência, se for para estudar mesmo profundamente, não é profundamente o que é a economia doméstica, como fazer a economia doméstica, que meios usar para conseguir estabelecer esta ciência, pronto, aí vamos separar um bocadinho. Mas se nós estivermos a falar para um público-alvo, que pronto, nós estamos a falar para pessoas de todos os níveis, né? Então, acho que devemos ter um pouquinho de cautela e não
ferir muito sensibilidades, porque a maior parte das pessoas, na verdade, neste momento, acredito que não têm mesmo como economizar. Não têm mesmo como economizar. As coisas estão cada vez mais difíceis, a nível não só da nossa província, mas a nível do mundo todo. O que se passa com a economia é generalizado, é no mundo, não somos só nós que estamos a sentir, mas todo mundo está a sentir, e as coisas estão cada vez mais difíceis de se gerir. Professora Maria da Glória, é da mesma opinião? Até certo ponto, mas continuo a achar que deve estar envolvido todo o grupo familiar. E como é que a organização da vida familiar pode ajudar a termos uma vida financeira mais equilibrada? É assim, a nossa casa é um pequeno parlamento, eu vou assim chamar. É um pequeno parlamento, é onde nós discutimos um bocadinho sobre tudo. E que nós tomamos decisão todos em conjunto. Quer dizer, ali, sim senhora, vai ter o pai e a mãe, quer dizer que são os chefes da família, né? Vão ter os filhos, mas eles, por mais pequenos que sejam, eles também vão pedir que nós tenhamos em conta os direitos deles. E então, nós começamos em casa a educar e a organizar tudo no sentido de que todos participem de algo. Então, quando chega o momento de nós tomarmos uma decisão sobre, por exemplo, o que é que vamos comprar este mês? Vamos supor que o filho mais velho, por exemplo, vai precisar de pasta para a escola. Mas a menina também precisa, por exemplo, de umas sapatilhas. Então, nós vamos começar a ver o que é prioridade naquele momento e esse dinheiro vai ser colocado naquela posição. Nara, numa casa, como fizeste referência, normalmente há uma ou duas pessoas que levam o dinheiro para casa e fazem compras, mas tem muita gente para gastar. As nossas famílias são bastante numerosas. Como tratar deste assunto de tal maneira para que todos estejam envolvidos, como fizeste referência, e aqui a professora Maria da Glória também o disse, para que todos se sintam envolvidos e participem no processo de organização da economia no lar? É uma questão mesmo de conversa. É uma questão de conversa e de ver, principalmente, apelar pelas prioridades. Pronto, nós não podemos, mesmo que a família não seja numerosa, não é todos os meses que nós temos a possibilidade de comprar tudo, até mimos mesmo, não é possível. Há meses mesmo que nós não conseguimos e temos que travar porque temos outras prioridades. E principalmente se ocorre, por exemplo, uma situação de doença. Quando ocorre uma situação de doença, então aí o cinto aperta mesmo de todas as formas. E então é uma questão de conversa e de ver essas prioridades, o que é mais necessário, por exemplo, em termos de alimentação, o que é que realmente traz uma boa alimentação para todos, né? Por exemplo, não vamos comprar, vamos supor, 20 pães, quando nós sabemos que até o que vai alimentar é mais verdura, é mais fruta, é mais peixe, é mais carne, né? Quer dizer, não vamos comprar, por exemplo, queijo, fiambre, não sei o que, se nós sabemos que até aquilo não é tão necessário, mas vamos comprar uma base alimentar fazer opções. Muitos de nós nem sempre, e como aqui já se fez referência, nem sempre damos muita importância ao que se passa dentro de casa, como é que nós guardamos os produtos que vêm da rua, como nós arrumamos os armários, a geleira, a luz que fica acesa o dia todo. Portanto, todas essas coisas que nos parecem pequenas têm grande significado na economia doméstica. Maria da Glória, quando dá as suas aulas, que abordagem tem feito a esse propósito? Um dos aspectos é precisamente transmitir a informação da economia, saber poupar. E o saber poupar começa precisamente a apagar a luz, manter a torneira de água fechada, saber controlar todos os produtos que eles têm armazenados dentro dos seus frigoríficos, como conservar, não gastar de uma forma empírica. Nara?
Podes repetir a questão, por favor? Desculpa. Como gerir os produtos, por exemplo, as coisas que nós levamos para casa, sabendo que as nossas famílias são numerosas e que às vezes há uma ou duas pessoas que levam dinheiro para casa, mas há muitas a gastar. Bom, eu vou dizer que, do meu ponto de vista, né, não é, acho que não está, não é científico, acredito, não sei, não investiguei sobre este ponto, mas conforme a conversa está aqui a decorrer, quer dizer, os pensamentos sim. vão rolando, né, okay. e eu vou. Então, para mim, a economia bem feita passa primeiro por uma boa organização. Ou uma boa organização dentro da casa é essencial. Porque assim, se eu tiver uma despensa em que eu tenho tudo organizadinho por, como é que eu posso dizer? Por itens. Por itens. Né? Tipo latas, sacos, pacotes, não sei quantos mais. Então, antes de eu ir fazer as compras, aliás, eu todos os dias tenho que ir à despensa, obrigatoriamente, porque eu sou a dona de casa, né? Eu tenho que verificar o que tenho, o que não tenho, o que falta. Então, se eu tiver uma boa organização, primeiro, não vou comprar coisas desnecessárias. Segundo, vou saber quando é que algum produto está quase no fim. Não vou deixar ele acabar para depois ir a correr comprar, que muitas vezes até nem vou ter o dinheiro para fazer isso. Então, para mim, a economia começa mesmo com organização. A organização é essencial. Mas em todas as áreas, mesmo nas empresas. Mesmo nas empresas. Para se fazer uma boa economia financeira e em todas as áreas que a economia funciona, se não houver organização, não se consegue trabalhar. Eu diria até que, sem querer cortar o seu raciocínio... Não, fica à vontade. Nós estamos aqui mesmo para discutir. Pode interromper sempre que necessário e intervir. Certo. A nossa casa já é uma empresa. E se nós não conseguimos gerir a nossa casa, já não gerimos mais nada. Eu até acrescentava que, de facto, falando no exemplo que deu sobre a despensa e os produtos, nós podemos até aproveitar alguns momentos de promoções nos supermercados. Todos nós, eu pelo menos, até pessoalmente faço isso, tenho o controle, tenho uma lista dos produtos em falta e estou atenta onde é que há as promoções. É uma forma da pessoa economizar. Exatamente. Mas numa casa, e atualmente se não houver um controle e gestão, não há hipótese de sobreviver com dignidade. Com dignidade. O desafio, por exemplo, nesta altura também passa muito quando nós estamos a falar em adolescentes, em que há muitos desejos, o querer copiar um colega na escola. Como aconselhar os pais nestes casos? Eu diria que isso passa por uma educação de casa. Não sei se está de acordo, mas e essa educação é precisamente ensinar que nós não podemos querer o que o vizinho tem, não é possível. Exatamente, e que não devemos querer tudo aquilo que nós achamos que temos o direito de ter. Eu, por acaso, tenho verificado, graças a Deus já não tenho adolescentes, né? Mas tenho verificado crianças, principalmente crianças mesmo, aí dos 3, 4 aninhos até mais ou menos aos 10, que os pais vão com eles às compras e não conversam com as crianças antes de sair de casa. É assim, antes de se sair com o filho, pequeno, adolescente, deve-se conversar. Olha, nós vamos às compras, mas não vale a pena me pedir isto ou aquilo, né? Porque eu só tenho dinheiro até aqui. E depois assiste-se aquelas cenas desagradáveis de crianças a chorar porque eu quero, a fazer birra. E atiram-se para o chão e aquilo, o pai não sabe o que fazer, a mãe não sabe o que fazer. Quer dizer, aquilo é falta de conversa. Porque nós não podemos pensar que uma criança não está capaz de entender algumas situações. Está. A partir de 1 ano, já se pode conversar com uma criança como se fosse um adulto. Ela vai compreender perfeitamente. E se nós começarmos a conversar muito cedo, ela vai habituar-se, vai dizer, olha, provavelmente hoje o meu papai ou a minha mamãe não têm dinheiro, então eu vou esperar. Então, qual vai ser a atitude dela dentro, por exemplo, de uma loja? E os meus filhos eram assim, eles vinham ter comigo assim no cantinho e diziam, mamãe, hoje por acaso podes comprar isto?
Está a ver? Quer dizer, aquilo foi depois de muita conversa que eles começaram a adotar isto. E se calhar esta coisa de conversar com os nossos filhos mais novos em tenra idade é muito importante. Não prometer aquilo que nós não podemos fazer ou cumprir. Quando não é? se promete, tem que se fazer, porque senão também é um mau exemplo. É um mau exemplo e a criança perde a confiança no adulto. Porque eles são altamente críticos. E como disse muito bem, a partir de um ano eu também partilho da mesma opinião, é conversar, dialogar com a criança, fazê-lo estar integrado no mundo, saber as dificuldades da vida, saber que a vida é uma luta, que os pais, para conseguirem alcançar esta garrafa de água preciosa, é uma dor de cabeça, não é fácil. Eu, ainda há dias, com o meu neto, ele tinha o hábito, quero isto, quero aquilo, e eu fui conversando. Não, isto não é possível. E agora é ele que diz, não, isto é muito caro, não vamos comprar. Pois é. E ele tem 4 anos. Ele já começa a ter a noção e a percepção, e quem diz eu, diz outros, não é? Porque nós temos que conversar com as crianças. Tendo em conta que todos nós pretendemos o mínimo de qualidade de vida e para situar mais uma vez os nossos ouvintes, podemos aqui definir alguns conceitos e objetivos da economia doméstica. A Nara há pouco já se referiu um bocadinho assim em termos gerais, assim muito resumidamente, e também sobre a importância de cuidar das nossas finanças. Podemos falar um pouco sobre isso? Bom, sobre alguns pontos que ligam à economia doméstica. Por que fazer a economia doméstica? Sim. Bom, eu posso dizer que principalmente para se ter uma reserva. Para se ter uma reserva, porque quanto mais nós economizarmos, mais dinheiro nós vamos ter reservado. É assim, não deve ser, ou não deve se tornar um hábito, ou ser normal, de que, e eu ouço muito isto na rua, que, por exemplo, o salário cai dia 20 e no dia 26, por exemplo, já não tem dinheiro. Isso não pode se tornar um hábito. Nós devemos ter sempre uma reserva, porque as coisas acontecem. Doenças vêm, às vezes precisamos de viajar urgentemente porque até o familiar que está num certo ponto precisa de nós. Quer dizer, há um monte de situações que podem vir a ocorrer e que nós vamos precisar de ter essa reserva financeira. Em relação a isso, acho que é nesse sentido, e também de um pouco de organização mesmo no lar, e ter sempre um dinheirinho guardado para qualquer eventualidade que possa vir a surgir. Eu acho que é extremamente importante fazer uma lista das prioridades, do que é necessário realmente e do que é supérfluo. Eu ainda sou do tempo que havia um envelopezinho e que se punha o dinheiro, que era para o gás, e fazia-se a gestão do orçamento do lar através desse envelope. E era tudo ali controlado. O excedente, entre aspas, ia para uma conta, precisamente para salvaguardar uma situação de emergência, de saúde, etc. Mas nesta altura nós deparamos-nos que estamos num tempo bastante complicado. Tudo está mais caro, conforme a Nara fez referência, está tudo mais difícil. O que é que se vos oferece dizer quando estamos num ambiente familiar? Nós temos o dinheiro, nós temos esse envelopezinho em que separamos o poupar e o gastar. Afinal, nós devemos poupar nesta altura de crise ou gastar? Não, devemos poupar. Também estou plenamente de acordo. Vamos poupar. 100%. Porque nós não soubemos quando é que isso vai terminar. Exatamente. Plenamente de acordo. Aliás, nas economias europeias, consta-se que em tempos de crise os europeus conseguiram arrecadar mais dinheiro. Mais dinheiro. Pois. Mas nós temos pessoas de muito baixa renda que não conseguem poupar. É verdade, mas pronto, é uma questão de sensibilização. Também é necessário haver muita sensibilização, muita transmissão do conhecimento, porque a maior parte dessas pessoas que a Gisela acabou de se referir agora provavelmente não tenham informação.
E é normal que elas tenham esse tipo de atitude, é normal, porque quando nós não temos conhecimento, nós não conseguimos saber se estamos a ir para o caminho certo ou para o caminho errado, né? Então... E lá está, ganha-se, portanto, recebe-se o dinheiro ou o salário hoje e amanhã já não temos. Pronto. E há um outro aspecto, sim, desculpe, que eu considero que é de extrema importância, não criar dívidas. Pois, eu já ia chegar até aí porque temos aquelas pessoas que vivem de dívidas. E depois, quando o salário chega, é só para pagar dívidas e depois voltam a fazer e aquilo cria o efeito de bola de neve. Sim. Isso é a pior coisa. E às vezes até dívidas desnecessárias. Sim. Mas eu acho que a maior parte das dívidas que as pessoas fazem ultimamente são mesmo desnecessárias. Porque se não é roupa, são cabelos, se não são cabelos, são as unhas, se não são as unhas, é um cabeleireiro, se não são as festas. Exato. Então, neste momento, eu acho que deve-se ter muito cuidado mesmo, muito cuidado com determinadas coisas. Quer dizer, reduzir um bocadinho a vaidade, reduzir um bocadinho alguns gastos que nós fizemos em casa e que às vezes não há mesmo necessidade, porque na verdade há coisas que eu particularmente às vezes compro e que acabam por expirar dentro da minha casa. Então, por que motivo eu comprei aquilo? Estamos aqui a falar de minimalismo, viver com o necessário. Por exemplo, há pessoas que têm uma ideia menos boa deste conceito. Portanto, o minimalismo não é ter uma vida miserável, mas viver com o necessário, concordam? Sim. Não considero que seja viver de uma forma miserável, porque, por exemplo, se eu optar agora em reduzir custos na minha casa e começar a poupar, por exemplo, a energia, em que, por exemplo, eu estou na sala e apago a luz da cozinha, eu não estou a viver miseravelmente. Se eu reduzir, por exemplo, a água da sanita, eu consigo fazer isso, pelo menos com o meu autocolismo eu consigo, porque tem ali uma pecinha que controla, que em vez de gastar, por exemplo, 20 litros na descarga, vai-me gastar, por exemplo, 6. E se calhar isto aqui é uma coisa que as pessoas não sabem. Quando vão comprar o autocolismo, montam e depois deixa a descarga do autocolismo é muita água. São mais ou menos para aí uns 20 a 25 litros mais ou menos numa descarga. Então, se eu conseguir controlar, eu não estou a viver miseravelmente, porque eu tenho uma descarga na mesma, não estou a exagerar, não fico com a casa suja e estou a viver normalmente. Eu, por exemplo, vejo pessoas que lavam 3 peças, põem a máquina a lavar com 3 peças. Não há necessidade. Pode juntar, está a poupar água, está a poupar os detergentes. Está a poupar energia. Exatamente. Portanto, temos que saber procurar um equilíbrio sem viver miseravelmente. Eu por acaso, já há um bom tempo que tenho um hábito, e porque vi, acho que foi numa publicação, não me recordo onde, em que aconselhava a desligar os aparelhos à noite. Por exemplo, eu também. Sempre que eu vou dormir, eu desligo o televisor, descodificador, mas da tomada mesmo. Porque aquela luzinha vermelha que nós vemos no aparelho está a consumir energia. Eu carrego o meu telefone e assim que ele acaba de carregar, eu desligo. Ultimamente, como começou-me a doer mesmo muito o dinheiro da energia... Pois, porque agora eu pré-pago também. Eu pré-pago e estava mesmo a doer-me. Eu, todos os dias de manhã, antes de eu sair de casa, eu desligo o acumulador. Desligo. Quando volto assim às 18 horas, voltamos às 2, voltamos a ligar. Antes de dormirmos, desligamos de novo o acumulador e desligo a eletrobomba, porque a eletrobomba tem algo, ela de X em X tempo, ela arranca mesmo que a torneira não esteja aberta, sim, mesmo que não haja nenhuma fuga. Então, naquele arrancar que ela faz, ela está a consumir muita energia. E o acumulador também. Ele, quando arranca, quando ele dá aquele estalo e acende aquela luzinha, ele está a fazer um consumo enorme de energia. Eu agora desligo mesmo à noite, depois ligo de manhã, às 6 da manhã, quando acordo, 6h30 vou tomar banho, quando estou a sair de casa desligo de novo e estamos numa festa. Olha, reduzi consideravelmente a minha despesa de energia. É verdade. Mas admitindo mesmo, aquelas pessoas que não têm... os acumuladores, eletrobombas e tudo. Podem economizar. De outras formas. De outras formas, sim.
Não só na energia, como também na água. Na água, sim. A água está bastante difícil, a sua aquisição aqui na cidade do Lubango, e não só. E mesmo assim ainda há pessoas a fazerem desperdício de água. Muito desperdício e sinceramente eu fico muito aborrecida porque, por exemplo, na minha zona é uma zona que está bastante penalizada e eu vejo zonas que têm água regularmente por questões, porque vivem em áreas, por exemplo, onde estão os hospitais e tudo mais, e têm um consumo de água que aquilo mesmo é triste, quer dizer, não há respeito pelo outro. Porque assim, enquanto eles estiverem a gastar muito, nós não vamos ter água. Os bairros que são mais prejudicados nunca vão ter água. Porque os outros não têm aquela consciência de dizer eu vou encher o balde e vou fechar a torneira. Não. Enquanto houver água na canalização, simplesmente a torneira está aberta. Não fecham a torneira. Não fecham a torneira, é impressionante. Como é que nós podemos colocar na nossa vida prática os conceitos de economia doméstica? Como começar para mudar a nossa rotina? Bom, Não faz favor. eu acho que primeiro devemos saber bem quanto é que nós ganhamos no mês, primeiro, começar por aí. Eu podia falar aqui de planilha, mas planilha pode ser que seja uma palavra que não vai... algumas pessoas não vão compreender. Mas vamos começar com um caderninho mesmo, e apontar os custos fixos todos ali, que nós sabemos que é a energia, a água. Por exemplo, a maior parte das pessoas vive da aluguer de residência, o aluguer da casa, que não pode faltar, a escola dos miúdos e tal. E depois ir acompanhando aquilo diariamente, tudo, o mínimo que se comprar, o mínimo. Até se passar num restaurante para tomar um café, aponte. E depois, no final do mês, fazer as contas e ver onde é que eu gastei errado. Por que motivo, por exemplo, eu fui, vamos supor, 3 vezes ao dia ao café? Não tenho necessidade disso. E a pior situação são os extraordinários, chamados extraordinários. Quer dizer, sai dessa sua listinha e os extras penalizam muito. Quando nós vamos, por exemplo, a um supermercado ou ao mercado fazer as compras, não levamos a lista, vamos com fome, não é? Por exemplo, o comer fora. O comer fora fica caríssimo. Fica muito caro. E hoje em dia... O saber lidar com os objetivos e metas individuais é uma coisa, mas a envolvência de mais pessoas é outra. Nara, nós aqui estamos a falar na vertente recursos humanos na família. Como gerir possíveis conflitos quanto à gestão do orçamento familiar? É mesmo só com conversa. Não tem outra forma. Porque eu, particularmente, não gosto muito de imposições. Eu nunca gostei que me impusessem nada e que houvesse assim tipo uma ordem militar dentro da casa. Então não é essa educação que eu acho que se deve transmitir também aos nossos filhos. É tudo com base em conversa, consensos, e vamos conversar, vamos chegar a um acordo todos juntos e resolver a situação. Acho que é uma forma de resolver os conflitos, e como eu disse logo de princípio, nós temos em casa um pequeno parlamento, uma pequena empresa também, como disse a Dona Maria, e então devemos seguir mesmo esses métodos, porque assim, se eu quiser fazer uma gestão em minha casa com imposições, eu vou ter muitos conflitos dentro de casa. Tanto com os meus filhos e também com o meu parceiro. Porque muitas vezes, nós quando chegamos ao fim do mês, nós temos aquela coisa de juntar os salários, né? Olha, o meu salário está aqui e o salário do parceiro está ali. Nós juntamos e vamos fazer as compras. Então, também não pode haver imposições. Eu tenho que saber, por exemplo, o que é que ele também gosta. O que é que os meus filhos gostam de vez em quando. Eu não vou proibir os meus filhos, por exemplo, de vez em quando terem uma pipoca, de vez em quando terem um choca-pique, de vez em quando terem uma gasosa. Não pode não ser regular, pode não ser diário, mas pelo menos uma vez por semana, que é para ficarmos todos em harmonia, porque senão não vamos nos entender. Mas há aqui um aspecto, e que me desculpem os senhores maridos. Sim. Muitas vezes, senhores maridos, destabilizam toda esta economia doméstica. Não sei se está de acordo com isso.
Como desculpem os maridos que estão a ouvir. Maridos, ouçam, não destabilizem. Vamos lá saber da Dona Maria como é que eles destabilizam a nossa economia doméstica. Muitas vezes com as suas escapadinhas Ok. e que saem fora do orçamento. Ok. Havia um plano, estava tudo programado de determinada forma e... Mas também é bem verdade que certas mulheres, certas esposas, também às vezes saem daquele orçamento. Sim, sem e querer. Nós às vezes E se calhar até nós mais. Nós às vezes até saímos e até dá a impressão que o nosso custo é superior. Pois. Porque, por exemplo, se eu vou só ao salão para ir arranjar o meu cabelo, vamos supor, pintar, fazer um alisamento, depois ainda ponho as unhas, pinto as unhas e tal, faço um pedicure, uma manicure, eu acho que vai ficar muito caro. Então é melhor fazer em casa. Lá está a economia. Provavelmente os maridos também devem estar dizendo, não, desculpem lá, mas vocês também às vezes gastam em sítios desnecessários. Sim, em mas coisas... eu acho que nós somos mais... Mais comedidas. comedidas e viemos se é oportuno ou não. Eu gostaria esta semana de fazer as unhas, mas não é oportuno. Sim, Ok. é verdade. É formadora da Glow Art, uma empresa de formação e prestação de serviços, certo? E dá aulas portanto, dentro dos cursos, nós temos o curso de Economia Doméstica, mas é um curso que poucas pessoas estão interessadas em aprender. É verdade. Acho que as pessoas ainda não sentiram a necessidade, não têm essa sensibilidade, talvez por falta de divulgação, da necessidade da economia doméstica, mas no fundo não é só para a área doméstica. Como é que está estruturado o plano curricular do curso de Economia Doméstica? Portanto, tem a parte teórica, tem a prática. Esta prática é com exercícios práticos sobre o que nós damos precisamente na teoria. Ok. Vamos fazer agora uma curtíssima pausa. Vamos ouvir música para amenizar aqui o nosso encontro. O Manuel Piana vai preparar. Enquanto ele se prepara, vou fazer aqui uma perguntinha. Como é que nós podemos olhar para todos estes princípios de economia doméstica nas zonas rurais e principalmente nas famílias de renda baixíssima? Esta pergunta vamos responder depois de ouvirmos música, porque o Piana já vai por aí a rodar a música. Música para os nossos ouvidos. Até já. Viver a vida. As damas me dizem que estou acabado, que não tenho charme, já não sou o mesmo. Se o dinheiro não chega para as contas do mês, eu com dengues lá em casa a esperar. Se o dinheiro não chega para pagar as despesas, eu com dengues lá em casa a esperar. Pois é, meus amigos, comigo é assim. Se quero comida, o dinheiro não chega. Se quero bebida, o dinheiro não chega. Se quero as bitolas para esquecer da vida, também não chega. Pois são o que eu digo, comigo é assim. Pra comprar vitamina, o dinheiro não chega. Pra pôr gasolina, o dinheiro não chega. Comprar estricnina, pra ver se me mato, nem pra isso chega.
sair, fui a uma quimbanda pra me ajeitar a vida. Me fez umas rezas e umas fumaças, me passou uns banhos, me pediu dinheiro, mas eu não tinha e ela insistiu. Ficou chateada, me rogou bué de pragas, me amaldiçoou. Mas pior do que está, também não fica, nem vale a pena. Se o dinheiro não chega pras contas do mês, eu com dengues lá em casa a esperar. Se o dinheiro não chega pra pagar as despesas, eu com dengues lá em casa a esperar. Pois é, meus amigos, comigo é assim. Se quero comida, o dinheiro não chega. Se quero a bebida, o dinheiro não chega. Se quero as bitolas pra esquecer da vida, também não chega. Pois são o que eu digo, comigo é assim. Pra comprar vitamina, o dinheiro não chega. Pra pôr gasolina, o dinheiro não chega. Comprar estricnina pra ver se me mato, nem pra isso chega. Sofrido operário, comprar as bitolas, marar minha tola, comprar as pistolas pra ver se me mato. No snifar da cola, ai dos putos na escola, morar na bitola pra ver se me escapo. Mingar do salário do pobre operário, crescer sem juízo. Água preciosa, beba a confiança. Tenha sempre à mesa água preciosa. É naturalmente captada do aquífero Esporão da Umpata e adequada para bebés e mães lactantes. Água preciosa. Continua na sintonia da Rádio Ila e a ouvir o programa Ocuvita. Ocuvita Tertúlias, hoje estamos aqui a abordar o tema economia familiar versus doméstica, consumo e orçamento. Acabamos de ouvir a música de Paulo Flores, O Dinheiro Não Chega, se quero comida, o dinheiro não chega, se quero bebida, o dinheiro não chega. Aliás, o dinheiro não chega para quase nada hoje em dia, não é? Nem para comprar o queijinho, Nara? Nada, nem para comprar o queijo. Sinceramente, como estávamos aqui a conversar em off, estávamos aqui a debater de que está mesmo muito difícil nós nos adaptarmos à nova realidade do mundo. E poupar não é mesmo fácil, porque nós viemos de hábitos e costumes já de há muitos anos, né, da educação familiar e tudo mais, e cortar determinadas coisas de repente realmente faz-nos um pouco de confusão. E muitas pessoas até chegam mesmo a atingir doenças, por exemplo, podem ter depressões, podem até chegar a suicidar-se. Nós não entendemos, muitas vezes, quando ouvimos questões de suicídio, principalmente em jovens, nós não conseguimos perceber o porquê. É essa falta do poder financeiro, é a falta de emprego, é o querer fazer algo e não conseguir. Isso afeta muito a nossa psique. Mas nós podemos arranjar alternativas. Podemos arranjar, começarmos a ver formas de ter alternativas relativamente a outras atividades. Okay. E procurar meios de subsistência. Não é fácil também. Também não é fácil. Também não é fácil. Exatamente. Como eu referi-me antes de ouvirmos a música, ficou no ar uma pergunta: como é que nós podemos olhar para estes princípios de economia doméstica nas zonas rurais e principalmente nas famílias de renda baixíssima? Eu penso que é mais fácil eles gerirem essa situação,
porque têm menos como direi, Vaidades. têm menos Menos acesso a determinados bens, que no fundo são supérfluos. Para eles, são supérfluos para eles, porque eles vivem com o necessário. Exato. E se calhar até para nós. Até E para nós, Se calhar até para nós. Nós somos exagerados, diga assim Sim. a boa da verdade. Portanto, quiçá até para nós. Mas eles vivem da terra, com a criação, e vão controlando. Eu, por acaso, não tenho muita experiência do meio rural, mas do bocado que me tenha percebido, eles são uns bons gestores, melhores que nós que estamos aqui na cidade. Muito melhores. Eu tenho um pouco de experiência disso, porque, pronto, tenho família mesmo que vive lá. E, por exemplo, a preocupação deles logo no início da época chuvosa, por exemplo, é começarem logo a preparar o terreno. E porquê? Porque eles vão fazer o cultivo e depois a produção vai crescer, eles vão colher e depois vão armazenar para o tempo em que nós não temos a época de chuva. Então, nesse aspecto, eles são muito, mas muito organizados mesmo. Eles fazem uma gestão impressionante da vida deles. Do tempo, das épocas, estão sempre atentos a tudo, o que dá, o que não dá. E uma das coisas que eles têm, por exemplo, eles não têm muito acesso ao dinheiro físico. Eles é mais à base de trocas. E isso facilita um bocadinho a vida deles, né? A vida deles, porque houve uma altura, não sei se a Gisela lembra-se, mas aí nos anos 80, mais ou menos, nós vivíamos de trocas. De trocas, eles vinham com as galinhas, por exemplo, e nós dávamos uma saia, uma blusa, um sapato, e íamos trocando assim as coisas, e eu acho que isso devia voltar, porque o dinheiro realmente faz mesmo muita confusão nas pessoas. Faz muita, e desestabiliza muito o país. O dinheiro desestabiliza muito. Se voltássemos àquela fase que nós tínhamos de comercialização no campo, em que era baseado mesmo em trocas comerciais, eu acho que teríamos muito mais vantagens do que temos agora com a moeda. E mais qualidade de vida. Muito mais qualidade de vida, porque nós até vivíamos bem. Naqueles anos nós vivíamos bem. E como se tem dito, vivíamos bem e não sabíamos. Éramos felizes e não sabíamos. Empregados domésticos, sim ou não? Tenho, por exemplo, 2 empregados domésticos há mais de 10 anos e estes têm as suas respectivas famílias e estão habituados às suas rendas. E de repente vejo-me com menos recursos. Como gerir? Eu diria empregados domésticos, desde que possamos, sim. Tenho um empregado há 10 anos, tenho menos recursos, como é que fica? Aliás, o empregado doméstico tem direito à segurança social, temos obrigações para com eles. Ter 2 empregados hoje fica um bocado complicado. Dispensar, ele vai para o desemprego. E é uma família que fica também sem recursos. É uma questão de negociar. Eu iria também por aí. É uma questão de negociar. Mas negociar até quanto? Negociar no sentido de, por exemplo, reduzir os dias de trabalho. Por exemplo, se ele trabalha 6 dias por semana, né? 6 vezes na semana, então reduz para 3 vezes por semana, diz, olha, para que não fiques no desemprego, em vez de receberes o valor que eu te pagava anteriormente, que eu já não estou a conseguir, eu pago-te ao dia ou mesmo mensal, mas prontos, com aquela redução aqui que depois ainda não há cultura de pagar a hora. Não há. Não há ainda. Isso está fora de hipótese, aqui nós não dá. Se paga. Acho que nós não temos educação até esse ponto de pagamento à hora. Mesmo ao dia é muito complicado. Mas há pessoas que já fazem esses trabalhos. Por exemplo, eu costumo ver as lavadeiras. As lavadeiras fazem trabalho e recebem na hora. Elas vão para lá, lavam a roupa que têm para lavar e no final do dia recebem o dinheiro e vão embora. Não têm nenhum vínculo laboral com aquela senhora. Não tem nenhum vínculo. Ok. Nas escolas é de todo importante a disciplina de economia doméstica? Sem dúvida. Na minha opinião,
faz parte da educação e da formação da criança. Para além da conversa que os pais devem ter com os seus filhos em casa, deveria existir uma cadeira associada mesmo à economia doméstica, e seria uma forma de se conseguir fazer com que as crianças começassem de tenra idade a compreenderem o quão difícil é a vida, o que é que devem fazer para começar a gerir a sua própria economia, e pode-se começar até mesmo com coisas muito simples, né, Dona Maria? Como, por exemplo, com o que vivemos? Com pequenos exemplos. Sim, com pouquíssimos exemplos. Começar a cortar, por exemplo, onde? Como educar uma criança a partir da tenra idade de que, por exemplo, não pode gastar muito isto ou aquilo? Olha, por exemplo, quando tem brinquedos em excesso. Exatamente. Também concordo. Nisso eu concordo, porque para já não gosto de desarrumação. E depois, quanto mais brinquedos, mais trabalho, mais tempo gasto. Não é? E não é só por aí, também deseduca. Sim. Porque ele adquire o vício da compra. Está sempre a querer adquirir mais e mais. E torna-se uma criança egoísta. Extremamente. Muito. Índice de endividamento pessoal ou familiar, uma necessidade ou um desejo? Eu vou para o desejo. Não há necessidade de endividamento. Eu acho que é relativo. Também depende muito da situação. Em condições normais, de ânimo leve, eu digo que é um desejo. Mas há situações que podem levar a uma necessidade imperiosa. Pois, e este caso foi aquele que eu falei logo, que até a Gisela acho que questionou sobre isso, sobre o facto de nós não economizarmos. E então, quando acontece qualquer situação assim grave, de emergência, nós não temos recursos, e então somos obrigados a endividar-nos. Aí sim, nessas situações, é aceitável. Estamos mesmo já quase no final do nosso encontro, já quase para terminar, como última pergunta, mudança de hábitos, como fazer? Assim, muito rápido. Um conselho. Eu vou aconselhar só um único conselho que eu posso dar, para que não se gaste desnecessariamente e para que não se compre coisas que na verdade não se vai usar. Nunca vão às compras com fome. Isso é experiência própria. Porque apetece comprar tudo. Acabas por comprar coisas que não vais consumir e que depois chegam em casa, acabam por expirar mesmo na prateleira. Estou de acordo. Mas eu digo por mim. Ok. Ir às compras com fome não é boa. Não é aconselhável. E uma vez que estamos no início do ano, vamos tentar fazer uma economia. Arranjar um caderninho, apontar tudo. A partir de agora, estamos em 2022, não custa nada. Estamos no início, os salários ainda não caíram, então antes que eles caiam, vamos já escrever salário. Começa a fazer a contabilidade. Começar a fazer a contabilidade em casa. Deve haver. Aliás, nós fazíamos isso diariamente. Pronto, olha, estivemos assim à conversa com Nara Roque e Maria da Glória a falar sobre economia familiar, consumo e orçamento. Foi um gosto enorme, muito obrigada por terem aceito o meu convite. Nós é que agradecemos. Eu agradeço do fundo do coração e foi um prazer. Foi um prazer aqui estar. Então já sabe, amigo ouvinte, anotar, conversar, dialogar, fazer uma boa gestão dos nossos recursos financeiros dentro do conceito de economia doméstica. Será possível, sim, mudar o rumo das nossas vidas. Sabemos que é difícil e há quem diga que é mais fácil falar do que fazer, mas não custa nada tentar. Vamos mudar as nossas rotinas, mas não mudar de sintonia quando voltarmos para a semana com mais um Ocuvita. Contamos sempre consigo aí desse lado. Boa tarde e aquele abraço, amiga. Até para a semana. Ocuvita, o programa da Associação de Autores na Huila, Asa Huila. Criar coisas pequenas e transformá-las em grandes. Ocuvita. Aqui temos arte e cultura, com o patrocínio da Fábrica de Água Preciosa. Ocuvita, onde a arte é prioridade.